A paz do Senhor Jesus Cristo não é qualquer paz, é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e estamos iniciando em 1º de dezembro, sim, chegamos no último mês deste ano, o nosso EBDcast, na nossa rádio AD Belém, 80.9 FM e também nas redes sociais da nossa querida Assembleia de Deus aqui no Belém. E estou muito feliz retornando. Eu estive ausente por 2 sextas-feiras, trabalhando no nosso ministério. E estou muito feliz, com saudades. E eu já quero aqui saudar com a paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha pela rádio ou pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais uma abençoada e tradicional diálogo acerca da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra, o nosso presidente e também o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, que nós sempre estamos sob a orientação do Espírito Santo e, evidentemente, obediência aos nossos pastores. Também quero aqui já saudar a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos queridos irmãos, pastor John, pastor Gessé e também ao Doni, que todas as sextas-feiras está aqui prontamente nos auxiliando. E, pastor Gessé, o nosso convidado, nosso querido pastor, que além de teólogo também é formado em história, historiador. Pastor Gessé, seja muito bem-vindo a esse lugar, esse ambiente de instrução tão agradável na nossa rádio. Paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, pastor Gessé? Tudo bem, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer aqui ao convite do pastor John, que está aqui nesse podcast. Tenho certeza que vai ser de grande proveito aqui, de instrução nesse dia de hoje. Sou grato a Deus. A paz do Senhor para todos. Pastor John, saudade, meu querido amigo. Como o senhor está? Tudo bem? Pastor Robson de Magalhães, grande amigo, muito feliz com a sua volta, já estava fazendo falta. E a todos aqueles que estão nos assistindo, Doni, que Deus continue te abençoando, e o meu amigo pastor Gessé de Albuquerque. Estamos aqui ávidos para aprender um pouco aqui de questões históricas atreladas ao desafio da janela 10x40, que faz parte aqui é objeto, na verdade, de estudo daquilo que nós vamos estar analisando daqui a pouquinho. Então seja bem-vindo, pastor Gessé de Albuquerque, e para nós é sempre uma honra estar aqui com todos os irmãos que têm aí o escopo de estudar a palavra de Deus, estudar a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, sempre dentro de um parâmetro aí que nós temos adotado numa visão de uma abordagem ampla sobre o texto, e ao mesmo tempo em um ponto e outro a gente vai se aprofundando quando é necessário. Isso sob a supervisão magnânima do nosso pastor Robson de Magalhães. Obrigado, pastor John. O senhor sabe que eu estava com saudade, né? Esse ambiente aqui é um ambiente propício para nós edificarmos mutuamente. E o nosso público fica feliz, porque todas as sextas-feiras nós recebemos aqui pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com a educação do nosso ministério, pastor John. E hoje estamos recebendo aqui um amigo, um historiador, que tem muito hoje a nos ensinar acerca desse tema que ele é tão distante para algumas pessoas. Verdade, verdade. Estamos ávidos aí para poder ouvir o nosso pastor Gessé de Albuquerque. E não somente ele, o senhor também, né, doutor? Eu vou estar aqui simplesmente ouvindo e participando dentro da medida do meu conhecimento, que não é tão grande quanto o do pastor Gessé. Eu quero aqui saudar bem-vindo ao nosso querido irmão Doni. Paz do Senhor, irmão Doni. Como o senhor está? Estava com saudade do senhor? Também, estava com saudade dos irmãos. Foi muito bom, né? Passou rapidinho, foram 2, 3 semanas aí, mas estamos presentes aí. Uma ótima noite. Vamos aprender hoje, né? Um pouco mais.
Em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa Rádio AD Belém, nós temos louvores. Exato, informações. Café com os pastores. Café com os pastores, temos também o Coral do Belém e você, né? E os cultos que são transmitidos também, tanto às terças, às quartas, às quintas e aos domingos também. Então aqui a programação não para, Doni, Não. correto? 24 horas por dia levando a palavra de Deus, levando o evangelho, levando sabedoria a todos aqueles que necessitam, né? E quem quiser participar pelo WhatsApp, Doni, qual que é o nosso telefone? Muito bom. Nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 2081 0475. A pessoa pode mandar mensagem que será Pode. respondida. Sim, exatamente. Tanto mensagem de áudio, de texto, a pessoa que escolhe. Amém. Obrigado, Doni. Estava com saudade do irmão. Deus abençoe Amém. o senhor, a sua família. Amém. Glória a E Deus. se a pessoa também quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, Sim. nós temos um canal próprio agora da rádio, correto? Exatamente. Tem tanto o canal no YouTube da Rádio AD Belém SP e também pelo Facebook. Só o canal mesmo, na verdade. É @Rádio AD Belém SP. Inclusive, estamos, neste momento, transmitindo também esse programa pelos dois canais. Pelos 80,9 aqui na Rádio AD Belém, para quem está em São Paulo, e também, ao mesmo tempo, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, aquelas pessoas que querem as imagens, Ah, conseguem. Vai lá no Não YouTube. somente ouvir, mas também assistir. É bênção completa, pastor. ô glória! Quando Deus faz algo completo. Então você pode se inscrever no nosso YouTube, Rádio AD Belém, FM 80.9, e você será muito bem-vindo. Ou também, se quiser acompanhar pelo Facebook. Hoje, meu querido pastor Gessé de Albuquerque, pastor John Robson. Rapaz, John Robson, eu gostei do nome do senhor, sempre falo isso, né? Portanto, hoje é 1º de dezembro de 2023 e nós vamos falar acerca da lição 10, que tem como texto áureo, abre aspas ali, a citação em Romanos capítulo 15, verso 20, abre aspas, para o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, fecha aspas, verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, fecha aspas. E a leitura bíblica que será feita nas classes de todas as nossas igrejas, aqui na sede de todos os setores, na lição dos adultos, se encontra ali em Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 20. Bom, portanto, vou aqui já dirigir aos senhores uma pergunta acerca, pastor Gessé, pastor John, o termo janela 1040, né? De onde que surgiu esse termo e quais são os países que fazem parte dessa janela, senhores? Por gentileza, por favor. Eu primeiro? Isso. Bom, vamos lá. O termo janela 10x40, ele originou-se com o Louis Bush, diretor internacional da D2000 e Beyond Movement, durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, julho de 1989. Então ele tem sido utilizado por diversos missionários. Trata-se aí de uma região que abrange aí 2,7 bilhões de pessoas que ainda são objeto do empreendimento missionário do povo de Deus. Países que fazem parte da janela 1040: Kuwait, Irã, Egito, Israel, Brunei, Líbia, Somália, Bangladesh, Burkina Faso, Uzbequistão, Tajiquistão, Líbano, Malásia, Paquistão, Índia, Butão, Mali, Nepal, China, Catar, Omã, Nigéria, Mauritânia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Djibouti, Turquemenistão, Cazaquistão, Maldivas, Sudão, Guiné, Benin, Albânia, Iêmen, Etiópia, Tunísia, Jordânia, Afeganistão, Tailândia, Indonésia, Marrocos, Vietnã, Mianmar, Camboja, hein? Senegal, Japão, Nigéria, deve ser, Laos, Iraque, Taiwan, Tibete, Turquia, Síria, Guiné-Bissau, Quirguistão, Saara Ocidental, Sri Lanka, Banhai, Argélia, Coreia do Norte
e Mongólia. Esses são os países que fazem parte aí da janela 10x40. Rapaz, nosso historiador. Bastante. Eu queria deixar aqui uma colocação. Eu estava conversando com o pastor John no caminho. Nós estamos tocando sobre o desafio da janela 10x40. Essa faixa, que é da latitude 10x40, que se descreve justamente acima da linha do Equador, né? E eu estava conversando com o pastor John que é difícil tanto o hinduísmo como o islamismo, como também o budismo. Mas eu creio que o mais complicado, eu conversando com o pastor John, seria o islamismo. Hoje a religião que mais cresce no mundo. Tá? Eu posso entrar aqui sobre a questão histórica, pode permitir? Era isso até que, então, com a permissão do mediador aqui sobre Maomé, né? Seria interessante se o senhor pudesse nos explicar aqui a questão do Império Otomano, a influência sobre esses países e se essa influência ela foi efetiva até atingir o nosso tempo presente. Olha, eu creio que antes de começar o Império Turco-Otomano, que também é um império também árabe, eu tinha que falar justamente a questão um pouquinho para trás. Maomé é fundado por Maomé, né? No ano 575 depois de Cristo, 570 a 71 depois de Cristo. Ele nasce nessa região da cidade de Meca, na Arábia Saudita, na região da Arábia, e ali nesse lugar que ele nasce, ele ali encontra uma região politeísta, havia uma crença de vários deuses, e ele cria nesse ambiente. Ele é órfão, ele é criado pelo seu tio Talib. Durante esse período ele conhece uma viúva chamada Adeja, e quando ele conhece essa viúva chamada Adeja, ele passa a trabalhar com caravanas comerciais. E aí ele conhece e vai passar uma peregrinação em Jerusalém, ele tem acesso ao judaísmo, ele tem acesso ao cristianismo, e quando ele volta, ele se revolta com tudo que ele vê na cidade de Meca, uma cidade politeísta. Ele pertencia a uma tribo, a várias tribos naquela região de Meca, e ele pertencia a tribos coraixitas. Quando ele volta, ele queria propor, ele achou interessante ver o judaísmo como o monoteísmo como uma alternativa de unificação daquela região da Arábia Saudita. Então, quando ele chegou, ele chega para os seus parentes e diz que tem uma revelação com o anjo Gabriel dentro de uma caverna, que o anjo agora chega para ele e diz o seguinte: você vai assumir o lugar agora de Moisés, que foi o grande líder do judaísmo, ele não deu certo, aí os profetas falharam e você agora será o último dos profetas, e você vai pegar essa revelação e vai surgir agora uma nova religião, que seria isso, aí nasce o Islã. A palavra Islã significa aquele que serve, aquele que é submisso, o Islã. O islamismo é uma religião, né? Aquele que serve ou aquele que está submisso. A questão, a palavra muçulmana é o seguidor do islamismo, é o crente do islamismo, a palavra muçulmana. Então o que acontece? Ele começa a pregar na cidade de Meca e há uma questão que o povo se revoltou contra ele. E ele é expulso de Meca, que é chamado Égira, que é a questão da fuga dele para a cidade de Medina. E lá ele se reúne seu exército. Que ano foi mais ou menos isso aí, pastor? No ano 629 depois de Cristo. 2 anos depois ele retorna com o exército organizado, invade Meca, unifica as tribos, tá? E estabelece aí o primeiro califado, né? O primeiro chefe do reinado. Após isso, em 1632, ele falece e não tem nada escrito, porque ele simplesmente ditava as questões, os versículos que chamavam suras. É uma coisa muito natural. A Bíblia diz ao Alcorão. Até aí não existia o Alcorão, só foi existir 20 anos depois, que vai surgir o Alcorão. Os seus seguidores, está vendo que o monoteísmo tem um livro único, tem o cristianismo que segue Jesus, também tinha livros, e o muçulmano não tinha um livro. Então eles pegam aquelas palavras que foram ditadas por Maomé e escrevem no livro, que até era por questão de tradição oral. Havia um costume oral que ele deixou entre os seus discípulos. A revelação dele foi pelo anjo Gabriel? O anjo Gabriel, dentro de uma caverna. A tradição oral é muito forte ali na Palestina, né? Sempre foi desde a época de Moisés. Aí, nesse momento, ele diz que recebeu uma revelação do anjo Gabriel e que Moisés falhara, o povo de Deus, o povo de Israel falhara em cumprir a lei. Então veio uma nova proposta agora, o último profeta. Na lei islâmica,
diz que houve 124 mil profetas. Noé, Abraão, e ele é o último profeta. E eu estava conversando com o pastor John, Jesus, no Alcorão, ele é respeitado como o verbo, a palavra. Olha que interessante. Profeta. Só que eles são taxativamente contra Jesus Cristo, entendeu? Mas no Alcorão, eles elogiam Jesus. E canto que o judaísmo já é uma troca que não elogia Jesus, é completamente contra, dentro do judaísmo. Mas dentro do livro do Alcorão existe essa brecha. Tá? Então, no judaísmo, existe uma resistência maior do que... Maior em relação ao Senhor Jesus. Para o judaísmo, Jesus foi um falso profeta. Para os muçulmanos, diante do Alcorão, não, ao contrário. Ele é elogiado, ele é chamado o verbo, a palavra. Entendeu? Então, o que acontece? Quando acontece a questão da eles constrói, condensar os versículos, e vai formar chamados suras no Alcorão, que são 114 suras. E aí eles começam aí a propagar a expansão islâmica. Começa a partir dos sucessores. Já começou a ter um problema muito grande aí. Não sei se você ouviu falar sobre a questão xiita e a questão sunitas. O senhor sabe o que é isso? Pode falar, pastor, por favor. Então, o que acontece? O que é os sunitas? Os sunitas é aqueles que são sucessores de Maomé. O sucessor de Maomé é chamado de califas. O califa, ele poderia, na questão sunita, ele poderia ser eleito democraticamente, eleito por uma comunidade islâmica e poderia assumir o lugar, no caso de Maomé. Já os xiitas só acreditam que o califa pode ser quem é descendente diretamente de Maomé, o parente mais próximo de Maomé. Então, os dois até hoje não se entendem. É tanto que o Irã e o Iraque, a maioria são xiitas. Entende? Então, existe uma questão uma rivalidade entre essas duas vertentes do islamismo. É isso aí que é complicado. Bom, voltando à questão quando surgiu os califas, aí começa, 100 anos depois, eu vou até esticar um pouco mais, 100 anos depois já conquista toda a região do norte da África. Egito, Líbia e o Marrocos. 700 anos? 100 anos depois. E eles atingem também até a região da Espanha e Portugal, dominando a região ibérica, tá? Chamado Califado de Córdoba. Califado justamente é considerado um rei, tá? Uma questão, um chefe islâmico. Aí tem o do Egito, o Califado do Egito, e da Arábia e também de Córdoba. São esses três que vão permear aí toda a história islâmica. No começo, os islamistas era uma questão aberta, eles aceitavam democraticamente as outras religiões. É o caso da região da Espanha, que foi aceitava o cristianismo entrar lá, principalmente a Igreja Católica. Havia uma aceitação. Só um detalhe de curiosidade, né? Nossa língua portuguesa é incluído algumas palavras árabes. Por quê? São 800 anos de dominação, tá? Na região islâmica de Córdoba, atingiu também Portugal. Então, por exemplo, a palavra AU, ou a questão tirando AL, alface, né? Almofada, a palavra AL é árabe. Viemos dos árabes. Interessante. Porém, houve um grande desenvolvimento científico e cresceram muito. Só que acontece, para que eles dominem um país, eles começam assim. Começa dominando religiosamente e depois ele parte para a jihad, que é chamado Guerra Santa. Através dessa jihad que eles vão fazer a conquista. Há um historiador, não era considerado um historiador, um PhD de matemática, um doutor de física, que ele é praticamente contra a questão do islamismo. Ele vai dizer o seguinte, que quando Maomé, que ele prega durante 13 anos na cidade de Meca, e se converteu só 150 pessoas, quando ele é expulso, quando ele chega em Medina, ele reúne o exército, e essa questão de Meca, ela se torna religiosamente e espiritual. Quando vai para Medina, ela se torna a questão política. Então ele vai fazer o seguinte, vamos criar a Jihad Santa, vamos entrar para a guerra. Você tem dois caminhos, ou você vai virar meu escravo, ou você vai obter a morte pela guerra. Aí foi aqui que nasce a Jihad. E é isso aqui que eles conquistam a região do Egito, tá? Da Líbia até o Marrocos. Começa aos poucos, quando chegam a maioria, eles chegam a proposta ao rei daquele lugar, o reinado, nós queremos tomar o poder. E eles tomam através da Guerra Santa e acabam adquirindo ali toda a posse total daquele país. O mundo árabe hoje, se você for analisar, ele é muito maior do que nós possamos imaginar hoje. Tá?
Existe a região do Maghreb, que são 7 países mais ou menos, a região do Maghreb, acho que não sei se o senhor citou aí, na janela 10 por 40, também está incluído na janela 10 por 40, as regiões, os países que fazem parte do Maghreb. O que é o Maghreb? É a região ocidental do muçulmano. A região oriental é do Egito para Israel, no caso da Arábia Saudita, Cisjordânia. Aqueles países, Cisjordânia, Líbano, Síria, todos aqueles países, Irã, Iraque, todos são muçulmanos. Israel fica no meio. Como se fosse você pegasse, pintasse um mapa todo de verde e colocasse um pontinho vermelho, lá está Israel, Perfeito. que não é muçulmano. Perfeito. Entendeu? Então, a questão dessa questão da perseguição dos palestinos que está ocorrendo agora no Oriente Médio é que, dentro do Corão, Jerusalém também é considerado sagrado para os muçulmanos, que é uma questão religiosa. Então, quando o crescimento do islamismo, nós temos um grande desafio hoje, que é que faço a lição. O desafio da janela 10, qual é o desafio? Pregar o evangelho para um muçulmano não é fácil, porque além de ter o Corão, que é estabelecido hoje, eles também têm a Sharia, que é um código de conduta e moral cívico. E rígido, né? E rígido. Então, por exemplo, está lá um jovem muçulmano, ele quer ir para um bar e beber. Ele vai ter que o muçulmano não bebe bebida alcoólica. Mas se ele for para uma festa de jovens, ele vai procurar um estudioso da Sharia, se ele pode ou não. Aí esse estudioso vai dizer para ele se você pode ou não. Então a Sharia hoje é o grande bloqueio para a pregação do evangelho nesses países. Perfeito. Nós vamos falar bastante sobre isso, né, Pastor John, hoje. Muito bom, né? E eu já quero aqui, né, rapidamente, as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Tem uma pessoa aqui, senhores, lá de Juazeiro do Norte, Ceará. Mandou a paz do Senhor aqui aos senhores, né? Pastor Gessé e Pastor John. O Heitor colocou aqui também no YouTube, né? A paz do Senhor, que maravilha. Está acompanhando. E também as demais pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, meu muito obrigado. Se você quiser enviar a tua mensagem, DDD 11 20 81 0475. 2081 0475, mande a tua mensagem aqui para a Rádio AD Belém 80.9 FM e certamente nós teremos o prazer de poder ajudá-los nestas questões deste tema tão importante. Bom, vocês já perceberam como nós temos assuntos aqui, e eu queria trazer aqui aos senhores acerca de quais são as características, né? O pastor John citou vários países, tem essa questão desse marco, né, que nós falamos do nosso globo de 1040, mas quais são as características desses países para se chamar 1040, pastor John, pastor Gessé, por gentileza? Bom, eu só vou deixar um abraço aqui também para a Tereza. Tereza é minha prima, lá do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, características. Eu acredito que o pastor Gessé, ele adiantou bem aqui algumas questões e eu acredito que é interessante nós também fazermos a menção de que no ano de 1453... Sim, eu esqueci até de falar isso aí. No ano, o Império Bizantino, que era... O Império Bizantino, na verdade, é o antigo Império do Oriente Romano. Antigo Império do Oriente Romano, um representante ali do Império Romano, ele foi derrotado aí nesse ano aí de 1453. E aí, a ascensão do poder político e religioso dos muçulmanos começa a se expandir por toda essa região, por todos esses países. Então nós vamos pegar 1453, 1500, 1600, 1700, 1800, só lá o Império praticamente otomano, ele teve uma participação pequena na Primeira Guerra Mundial, onde existia ali um grupo de aliados germânicos, né, dos alemães. O Império Otomano acabou apoiando ali, mas como uma terceira força, já não era tão forte, mas em 1922 foi praticamente destituído esse império, perdeu... Na verdade, 1917. 1917. E o que nós percebemos, imagine a influência de 500 anos, né? Sim, 800 anos praticamente. 800 anos de influência. Então, características ali, voltando à pergunta. Primeiro, eu acredito que para um missionário atuar dentro de uma região como essa, que tem uma influência tão forte político-religiosa do islamismo, a pessoa precisa
está em oração, né? A oração, eu acredito que é a melhor forma, a melhor maneira. Tem que ter uma convicção do chamado em relação a isso. Tem que estudar o que aconteceu na região durante todos esses anos. Porque o que acontece com o Evangelho? Nós estamos na parte ocidental do globo. Sim. E na parte ocidental do globo, existiu uma influência do cristianismo também na diretriz governamental. Nós vamos ver, muitas pessoas criticam o imperador Constantino lá. Não, Constantino no ano 300 depois de Cristo, na verdade não houve uma conversão, mas houve ali um alinhamento político ideológico. Nós não sabemos se houve uma conversão verdadeira ou não do imperador. O que nós sabemos é o seguinte, que de alguma maneira o cristianismo ele passou a influenciar Roma em diversas diretrizes. Tudo bem que entrou as questões ali relacionadas à idolatria com o passar dos anos, tudo, mas a influência no Ocidente, né, e nos países que seguiram ali as diretrizes institucionais do Império Romano, porque o direito nasce ali no Império Romano, a filosofia grega influenciou também o Império Romano. Então, nós somos da parte do mundo em que existe uma influência judaico-cristã, né? Então, na filosofia, uma influência grega, de Aristóteles, Platão. Na religião e nas questões institucionais, nós temos essa influência de Roma. Então, nos países que têm essa influência do Ocidente, o cristianismo ele caminha de uma forma. O que todos esquecem de abordar é que do outro lado existe uma influência forte também. Lembrando, né, Pastor John, que uma coisa que é importante que os senhores falaram é que 2,7 bilhões de pessoas, aqui o comentarista ele coloca 2/3 da população do mundo estão dentro dessa considerada chamada janela 1040. O senhor citou ainda vários países e ele cita aqui algumas religiões que predominam, essas religiões que predominam naquelas regiões, né, como islamismo, budismo e hinduísmo, né, que são essas religiões preponderantes nessas regiões. E, sobretudo, também o fator pobreza, né? Porque terrível, né? Essas religiões elas acabam sendo um acalanto para essas pessoas. E são religiões completamente culturais, diferente do cristianismo, que ele é cultural, ele molda a cultura. Então, são aspectos interessantes quando se trata de evangelizar esses povos que não foram alcançados. Chega a ser até assustador o número. Tem uma pesquisa que eu fiz recentemente em um trabalho, que segundo fontes da religião, que até 2050 o islamismo será uma religião tão grande como o cristianismo em percentual, né, de relação às pessoas. Então, quando se trata de janela 1040, essas características religiosas de pobrezas atrapalham bastante o crescimento do evangelho, né, senhores? E a Bíblia não passou ao largo disso tudo que está acontecendo. Porque se nós pegarmos o Apocalipse, nós vamos ver ali 7 igrejas. O Apocalipse, analisado historicamente, ele apresenta essas igrejas numa progressão histórico, político e religiosa ali das 7 igrejas com características distintas. E nós vamos ver ali, por exemplo, a igreja de Esmirna sofrendo grandes perseguições, uma perseguição comprovadamente histórica que aconteceu, mas com o passar do tempo nós sempre vamos ver igrejas sofrendo e padecendo por causa do evangelho, tal como Esmirna padeceu, tal como Filadélfia, de forma fraca, correndo ali contra aqueles que lutam contra a causa do evangelho. Mas ali parece que a Bíblia, o retrato que ela passa da perseguição é um retrato muito verdadeiro, atual e com registros históricos relevantes. É o nosso consolo, né? E, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, pois estamos, sim, num país livre, estamos no Ocidente, onde existe mais liberdade, mas isso significa que a nossa responsabilidade é muito maior. Ou seja, aqueles que estão em países da janela 10/40, isso já é uma percepção muito pessoal. Mas eu acredito que o galardão preparado para uma igreja perseguida vai ser diferenciado para aquele que tem toda a condição e não
não leva o evangelho da maneira que deveria levar, sério. Porque lá na China, por exemplo, onde existe muitos cristãos, não existe ali o cristão presbiteriano, o assembleiano, o batista. Lá são cristãos, onde a igreja está ali submersa, escondida, e ali eles são, quando tem condições de analisar a palavra de Deus, eles analisam ali e estudam a palavra de Deus de forma muito mais próxima daquilo que é a irmandade que a Bíblia fala, do que num país onde existe uma liberdade, ao menos do ponto de vista institucional, mas é claro que existe uma perseguição ideológica na nossa região, né? Então, quando se trata desses países que estão dentro dessa janela 1040, com essas características, com essas religiões, com o fator pobreza, lugares que são tão, eu posso dizer assim, eles são tão violentos, né? Eles recebem o cristianismo de uma forma não muito recepcionista, que deveriam receber outros lugares, não são tão recepcionistas como outros lugares. Quais são, portanto, assim, os maiores desafios, pastor Gessé, para a igreja avançar nesses lugares? Bom, só quero voltar um pouquinho atrás, quando o pastor Robson estava comentando sobre as mazelas da sociedade, o que é que veio cobrir, né? O que é que veio cobrir? Veja bem, eu vi uma entrevista, quando o Talibã ele assumiu o Afeganistão, ele foi para uma guerra, a palavra Talibã significa estudantes. É um povo da linhagem Pashtun, que veio da região do Paquistão. Lembrando que a Índia, ela, após a questão da independência, o Mahatma Gandhi, em 1943, e quando ele vai sujeito 3 países, né? Bangladesh, Paquistão e Índia. Então, quando eles chegam ali naquele país, eles passaram de 1996 até 2000. Até que em 2001 acontece o atentado do 11 de setembro, onde os Estados Unidos invadem o Afeganistão e tira do poder o Talibã. Passaram 20 anos sem... E tiveram a liberdade religiosa, os muçulmanos tiveram a questão de ir e vir, aquela liberdade. E quando agora voltou, o exército norte-americano se retira daquela região do Afeganistão, na cidade de Cabul, você vê aquelas cenas fortes, o avião subindo, as pessoas agarrando o avião para poder ir embora, querendo também sair, porque sabia que a opressão seria grande. E um comerciante deu uma entrevista e falou o seguinte: olha, aí a repórter perguntou, e agora, como é que está hoje? Está melhor ou está pior? Ele falou, olha, para um lado eu me sinto seguro, porque eu era roubado direto. É uma insegurança. Hoje não coloca essa mercadoria aqui, ninguém rouba. Por quê? Porque a questão islâmica, que você falou, é a questão da pobreza, a questão da segurança pública. Em alguns setores, eles passam a cobrir. Ela passa a suprir as necessidades do povo. Por isso que a questão da justiça, que muitos países deixam a desejar, no mundo muçulmano ela é cumprida à risca. Só que o preço é caro, né? O preço é caro, mas muitos acabam aceitando, sabe? Interessante é que não essa questão justamente de toda aquela faixa da janela 10/40, todos esses países acontecem essas mesmas situações, a pontos que eles aceitam. Lembrando que há países aí, eu até falei uma palavra para o pastor John, nem todo muçulmano é árabe. Porque a conquista árabe, eles dominaram o país, implantaram o Islã e implantaram também o árabe. Por exemplo, a Indonésia é um país islâmico, mas não fala o árabe. O próprio Egito, né? Exatamente. Muitos países não falam. Alguns países são mais têm a religião do Islã. Por isso que é uma religião que ela cresce. Cresce principalmente naquela parte da Europa, né? Pega de França. E ela está crescendo agora Por que ela cresce na França? Porque a França, na época do imperialismo, do colonialismo, que eles invadiram toda a África, e o norte da África, eles subjugaram aqueles países. Hoje, aquele povo que está sofrendo a pobreza, a miséria, a situação, estão fugindo para a Europa. E hoje tem muito muçulmano dentro da França. Mas existe uma perspectiva no Ocidente de uma aproximação entre grupos progressistas com o islamismo. É algo estranho. Só que é algo disparate, né? Totalmente disparate. Totalmente antagônico. Totalmente né? Na verdade, antagônico. isso é mais por parte dos progressistas. Sim.
do que por parte dos árabes, porque os árabes, né, eu até brinco, né, se contar isso para os árabes, eles ficaram surpresos. Que é muita coisa que a ala progressista acaba aceitando, que é aceitável entre eles, não é aceitável no mundo islâmico. Não é, mas parece que algo une porque é o seguinte, o que une ali parece que é o ódio contra a igreja. É o ódio comum. Eu percebo isso olhando para Efésios 6, pastor John. Entendeu, pastor José? Porque assim, nós não podemos pensar apenas, pelo menos uma forma de eu enxergar a cosmovisão, a percepção teológica que eu tenho acerca dessas pautas. Nós não podemos enxergar apenas de uma forma geopolítica. Sim. Porque o anticristo, né, tem vários anticristos que operam por meio desses grupos, né, desses governos, desse Estado. Eles são Césares. E Césares são oponentes a Cristo. Então, na verdade, o que o progressismo ele faz é se unir a um outro grupo, mesmo que antagônico, para que seja contra a igreja. Pelo menos é a minha forma de enxergar isso. Estou olhando para Efésios 6, 10 a 20. Eu não sei se os senhores enxergam dessa mesma maneira. Eu também enxergo a questão política, tocando na questão geopolítica, porque assim, os Estados Unidos é o inimigo número 1 do mundo islâmico. Porque apoia Israel. Chegou no ponto. Eles querem a eliminação de Israel. Então, os progressistas vão aliar-se aos islâmicos, ao povo árabe, à causa islâmica, por um sentido, para a destruição do capitalismo. Porque o progressista, eles querem isso, eles querem tirar o poderio norte-americano. Então, essa questão aí, ela é bem complexa. É muito complexa porque ela envolve, além de questões geopolíticas, ela envolve uma questão religiosa. Sim. E outro ponto está relacionado com aquilo que eles identificam como arbitrariedades cometidas por Israel contra os palestinos. Então, Exatamente. Eles mistura tudo. Imagina uma situação em que os palestinos são vistos como vítimas de um Estado opressor e que até que ponto existe razão nisso? Existe uma certa razão nisso mesmo, porque também, quando se trata do âmbito político, eu acredito que nós não devemos fechar os olhos para arbitrariedades cometidas também por Israel. Isso aconteceu. Agora, o que acontece com Israel? Israel é ali o único pontinho, o senhor falou do pontinho vermelho, no mundo árabe, e construído com o apoio do Ocidente, dos Estados Unidos. Sim, somente dos Estados Unidos. Então, Israel é como se fosse um ponto do Ocidente ali dentro do Oriente Médio. Então, imagina uma situação dessa. E outra coisa, dominação significa força, uso de força. E em certo período da história, o uso da força de Israel foi questionado até pela Organização das Nações Unidas. Nós vamos ver em 1975, existe uma resolução da ONU advertindo Israel e comparando algumas ações de Israel com ações que tinham ali na África do Sul com a política do apartheid. Então, compararam o apartheid da África do Sul com um certo apartheid também ali em Israel. Isso chegou a acontecer. Então, essa luta, essa guerra que existe hoje no Oriente Médio, ela é fruto de um desenvolvimento de uma política agressiva de ambos os lados, onde todos têm a sua razão, mas a igreja ela precisa estar atenta à sua missão específica. Nesse ponto que eu ia chegar. Quando se trata do grande desafio da igreja... A igreja não pode entrar nesse meio político. Exatamente o que eu ia falar. Eu entendo a questão geopolítica. Eu entendo, debato sobre isso, discuto. O diálogo sempre é bom. Sim. Mas nós temos que enxergar as coisas sempre no ambiente espiritual. Porque a igreja, ela representa Cristo na terra. Imagine, pastor, o seguinte... Gente defendendo aqui Israel de forma espirituosa. Aquela defesa, não, Israel. Mas peraí. E os irmãos que estão ali, cristãos da Palestina, porque tem cristão ali na Palestina. E o pastor Ezequias veio aqui recentemente, trouxe um relato muito interessante, que eu fiquei até perplexo, que alguns palestinos, estão testemunhando que Cristo, Jesus Cristo, está se revelando a eles. Olha que coisa interessante.
Jesus, o nosso Jesus, está se revelando aos palestinos. E eles estão se convertendo, sendo discipulados pelos missionários que estão agora na Palestina. E agora, vou falar algo aqui que pode deixar muita gente assim atônita. Mas a verdade é que a igreja cristã ela não foi chamada para defender um lado ou outro. A Palestina e Israel não é essa a tarefa da igreja. E a tarefa da igreja não é estar atrelada com a causa de Israel. A tarefa da igreja é a causa do evangelho, é a causa da palavra de Deus. Então, nós não temos que ter essa paixão política por um grupo ou outro. Não é a nossa função. Nem no Brasil, nós não temos que ter paixão política por um grupo A ou B, ou progressista ou conservador. Nós temos que ter, porque o que acontece com a política? Vamos ser bem franco e sincero. Politicamente, meus irmãos, o que pode acontecer daqui a um tempo, vamos pegar no Brasil, já aconteceu isso no Brasil. Quem lembra de Maluf e Lula aqui em São Paulo, eram inimigos mortais. Teve uma eleição do Fernando Haddad que eles estavam dando as mãos. Quem diz que isso não pode vir a acontecer no mundo? E parece que a Bíblia diz que isso, de uma certa forma, vai acontecer quando houver uma falsa paz no mundo, de grupos com percepção antagônica. E a igreja vai estar de um lado do outro, ou a igreja vai estar defendendo a causa do evangelho? É bom nós pensarmos nessa questão para repensarmos o posicionamento político. Qual é o posicionamento político? É apolítico nessa questão, é distanciado. O nosso posicionamento político, ele não está atrelado às questões cívicas, ele está atrelado àquilo que está prescrito na palavra de Deus, que é a causa do evangelho. É amar ao próximo, se for judeu, amar o judeu, é amar o palestino da mesma forma, não importa o contexto que eles estão vivendo ali. Eu ouvindo um professor recentemente lá em aula, ele disse que uma coisa bem interessante, que um dos maiores desafios da igreja atual é amar o próximo. E ele trouxe ali um princípio de mutualidade bem interessante antes da aula, que resumiu bem a fala do senhor, pastor John. Então, veja só, vocês que estão nos acompanhando, Rádio AD Belém 80.9, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, estaremos aqui dialogando acerca das lições da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica Dominical, além das programações que o nosso querido Doni já pontuou. Você pode acompanhar a nossa querida rádio 24 horas e terá certamente a sua vida edificada. Pastor Gessé, diante de tudo que nós já ouvimos, o senhor pensa que há estratégias específicas para que a igreja possa atuar nesses locais tão difíceis para a evangelização? Olha, eu creio que sim, existe uma possibilidade, sempre existe uma possibilidade. A questão de estar aqui, a revista desse trimestre tem comentado esse tema, justamente sobre a oração, né? E as nossas armas contra o combate espiritual. Nós vamos ter muita resistência aí do lado islâmico, nós vamos ter resistência do lado do hinduísmo, do budismo, né? Por exemplo, o budismo e o hinduísmo são completamente diferentes do islamismo. O hinduísmo é aquela questão politeísta, já o budismo é outra questão filosófica. Tanto uma como outra, nós temos desafios para... Eu creio que a igreja tinha que entrar por uma questão de investir pesado na obra do Senhor, sabe? A questão de evangelizar, de orar para os nossos missionários, de alguma forma ou outra, de trabalhar pelos nossos missionários, sabe? E a oração é a arma que nós temos para poder, diante desse desafio, de Deus transformar vidas, porque não é fácil a questão. Você vê, a Missão Portas Abertas, por exemplo, diz que existe quase 1 bilhão, quase 2 bilhões de muçulmanos. Olha só, o negócio é bem preocupante. Quase 1 bilhão do hinduísmo, porque no hinduísmo não existe só na Índia, existe no mundo inteiro. O budismo também. São desafios para a igreja. Essa janela 10/40 é onde se concentra 1/3 da população mundial, que muitos deles nunca ouviram falar de Cristo. É inacreditável, né? 2023 chega a ser inacreditável. Inacreditável. E esses números que o senhor
esses números que o senhor acabou de pontuar são números alarmantes. Alarmantes. Então, e o que é mais interessante é que essas religiões, elas são missionárias. Elas crescem, elas expandem. Só uma coisa, pastor Alves, que eu acho que na igreja devia ser passadas as informações para os irmãos, porque através da informação sobre a questão que ocorre nesse mundo, a questão do Oriente Médio, nesses países islâmicos, do islamismo, do hinduísmo, da questão da conscientização, de orar, para que Deus envie missionários, e não é fácil entrar missionário nesses países. Nós temos a história aqui da Índia, John Hyde, que passou muitos anos lá orando, Hudson Taylor, que fez o trabalho na China, missionário norte-americano, e nós temos relatos de que Deus tem operado grandemente na China. Não é fácil trabalhar com o povo chinês, e ainda hoje é muito mais complicado ainda também através do comunismo. Naquela época não havia comunismo, já havia uma perseguição dos kickbox em 1900, que eles decapitaram muitos estrangeiros. Então, quer dizer, foi algo terrível, né? Foi algo terrível. Então, é isso que eu queria deixar, que a gente possamos conscientizar nosso povo evangélico que os nossos missionários precisam de oração. Precisam. Pastor John, se tratando de desafios e estratégias, o senhor falou uma coisa bem interessante de como que às vezes nós temos as nossas preferências. O senhor acredita que não apenas deixar as nossas preferências, mas uma conscientização humana para que esses desafios e essas estratégias, primeiro, os desafios sejam quebrados e as estratégias sejam colocadas em prática. O que se falar em desafios e estratégias no mundo tão polarizado, pastor John? Eu creio que nós temos que nos desvencilhar da ideologia geopolítica. Não tem outra forma, não tem outra maneira de crescermos na graça e no conhecimento. Por quê? Nós vemos esses números alarmantes em relação a tudo que vem acontecendo no mundo islâmico, no mundo muçulmano, no mundo chinês, da Coreia do Norte, com o comunismo. Tudo isso, quando nós olhamos, nós ficamos paralisados, estarrecidos. Mas nós não podemos esquecer que nada saiu do controle de Deus. Nada, está tudo dentro do controle de Deus. O que está ao nosso alcance é a ação movida por intermédio da impulsão do Espírito Santo. Então é isso que nós temos que ter. Nós não devemos nos alinhar ideologicamente com a geopolítica mundial, nem a favor, vamos colocar aqui, o país mais democrático do mundo, os Estados Unidos. Vamos nos aliar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o país mais democrático do mundo, mas é o país que tem Hollywood, é o país que está destituindo com a sua tradição cristã. A Europa já é considerado um continente pós-cristão. O cristão, ele precisa entender que ele não é desse mundo, ele precisa abrir mão das convicções político-ideológicas e abrir a palavra de Deus e tentar viver a palavra de Deus na íntegra, consciente de uma missão. Se preciso for sofrer pela causa do Evangelho, vamos tomar isso na nossa vida. Vamos esquecer um pouco o que vem acontecendo em relação à política, à geopolítica mundial, porque muitos estão colocando política, Israel, num patamar que é assemelhado à idolatria. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para buscar a presença de Deus e reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, para o adorar e transmitir a mensagem de paz, a mensagem que fala do amor contra os inimigos. Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ele olha para aqueles que estavam apedrejando, xingando, cuspindo nele e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não podemos considerar o Hamas como se fosse os antigos, aqueles povos que invadiam Israel e que eram os jebuseus, os amorreus. Não, Israel está aqui, os jebuseus. Não existe mais isso depois do advento da vinda de Cristo. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Ele diz que caiu a barreira de separação. Não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe é um reconhecimento que se Deus vai fazer algo por Israel e está prescrito, cremos assim, isso que está prescrito,
essas promessas que vão chegar para Israel não estão fora em absoluto da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele é a rocha eterna. Ele é a base da nossa adoração, do nosso conhecimento, da nossa devoção. Ele é a base da nossa instrução. O que existe no mundo hoje não passa de engano. O engano hoje é muito forte e parte da igreja está desatenta para isso. Mas é tempo de nós tentarmos melhorar isso aí, né? Mas o que é mais interessante nisso, que tudo que foi relatado até agora, é que tem países que são capitalistas, que são países ricos, e que o número de suicídio ele é alarmante, inclusive entre os jovens. Japão, por exemplo. Japão, Suécia, dentre outros países também que nós consideramos maravilhosos. Na verdade, qualquer país sem Cristo, ele é um vale de ossos secos. Sendo de direita, sendo de esquerda, Cristo não está atrelado a isso. Cristo veio para salvar todas as pessoas. É exatamente mais ou menos isso que a lição está nos ensinando. Bom, o pastor José Manassés está lá ainda em Juazeiro, dizendo que o tema é muito importante. O Israel Vitor está mandando a paz do Senhor Jesus Cristo aos pastores, está acompanhando e disse assim: Pastor Gessé Albuquerque, meu amigo, desde a nossa juventude no Bela Vista, nos anos 86. Meu Deus, pastor, aí já está denunciando o senhor, né? Já está, já. 86, a gente nem tinha nascido ainda, né? 87, mais ou menos. 87 eu cheguei no Bela Vista. E o irmão Auricélio Almeida, olha só que interessante, abre aspas. A paz do Senhor Jesus Cristo aos meus irmãos pastores, sou irmão Célio, estou aqui em Tauá, no Ceará, olha só, Odone, sou ouvinte assíduo da Rádio AD Belém, abraço aos nossos irmãos que ouvem a nossa rádio, fecha aspas, chegando lá no Ceará, Juazeiro, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rádio AD Belém, agora com a advento da internet, daqui a pouco nós estaremos com os irmãos aqui, até mesmo fora do país, acompanhando a nossa programação, Doni. Já temos alguns, inclusive. Olha só, rapaz, eu tô atrasado. Não, inclusive também deixa eu aproveitar, tem o presbítero Rogério da Ponte Alta, ele diz o seguinte: a paz do Senhor a todos os ouvintes, né? Dizendo que o pastor Gessé foi meu pastor no Bom Sucesso. Um abraço para o pastor Robson, pastor Robson. É verdade. É isso mesmo. Lembra dele, pastor? Lembro. Meu cooperador, lembro sim. Um abraço, Deus abençoe. Amém, pastor Gessé. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui na rádio mais abençoada e que mais cresce aqui em São Paulo, 80.9 FM, toda a programação que abençoa a vida de cada um. Vamos falar acerca, portanto, para caminhar ao final, acerca dessas perseguições, porque a palavra mártires, em Atos 1:8, ela deve ser traduzida: testemunhar, se for possível, morram, por conta dessas notícias que vocês vão espalhar. É interessante o texto que ele fala: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, para os seus irmãos, para os prosélitos de portão, ou seja, para aqueles que estão ali com o judaísmo, mas não se converteram, para os samaritanos, que vocês têm uma rixa, e Flávio Joséfo é bem interessante porque ele relata várias brigas entre eles, inclusive mortes, e até mesmo aos nossos inimigos, romanos, e também os gregos, que são os filósofos. Então, quando se fala de perseguições, como que a igreja pode aprender na EBD domingo, em se tratando da janela 1040, pastores? É só um detalhe, né? O Flávio Joséfo, ele não é um historiador cristão. Ele exatamente. Judeu. Então, ele não cita, eu vi até alguns comentaristas aí, alguns teólogos comentando sobre ele, como se fosse em pregações, dizendo que Flávio José citou Cristo, citou duas citações. Ele é um historiador judeu, mas é de grande relevância. Fidedigno, né? Fidedigno. Ele é comparado aí a Tucídides, que descreveu aí a guerra do Peloponeso na Grécia. Então, ele é um até foi muito ponderado na citação dele. Ele é um intelectual da época, né? O nome dele não é Flávio José, um nome latinizado, o nome dele era José, tá? É diferente.
Mas ele vai descrever realmente a revolta judaica com riqueza de detalhes. Ele realmente é um historiador, mas não é um historiador cristão. Eu vejo muito teólogo por aí cometendo esses erros, né? Agora, a questão da igreja, assim como os judeus também foram perseguidos, por até católicos na região, na União Ibérica, na região ibérica, também os cristãos foram perseguidos hoje atualmente na questão do islamismo, na questão... Você vê, o hinduísmo não tem tanta perseguição assim, né? Tem, entre aspas, mas as perseguições mais ferrenhas você vai encontrar justamente no mundo árabe, por causa da Sharia, por causa de código de conduta que alguns países muçulmanos acabam aderindo. E isso é um bloqueio para o Evangelho, segundo a missão Portas Abertas, é um bloqueio para a pregação do Evangelho. Tem casos lá de pessoas que só porque criou uma cristã do Paquistão, o nome dela é Asia Abi, só porque ela fez um comentário diante das muçulmanas em relação a Maomé, ela foi conduzida à prisão, passou 9 anos presa, até que a Suprema Corte absolveu ela e ela foi morar no Canadá, que recebeu asilo do Canadá. Teve que retirar a família dela, porque dentro do islamismo, nem todo o islamismo, nem todos os muçulmanos são agressivos, são assim, extremos. Existe a ala dentro deles extremistas. É essas alas extremistas que não aceitam outro tipo de pregação. No Alcorão diz que dentro da Arábia Saudita só pode existir uma religião. Qual é a situação para você pregar dentro da Arábia Saudita? É muito mais complicado. Você entende? Então, essas perseguições, por exemplo, no norte da África, você vira e mexe, passa na mídia, o que ocorre lá, igrejas sendo queimadas, acho que os senhores já viram isso na reportagem, é uma perseguição em relação à igreja de Cristo lá. Eles entram à igreja, matam os cristãos, prende, queimam as igrejas, justamente no norte da África. A perseguição é muito mais agressiva. Já nos países no Paquistão, no Afeganistão, as questões já de prisão, mas não destruir igrejas. Mas mesmo assim, os cristãos lá são praticamente em segredo. Muitos vivem em segredo. Então é um desafio para a igreja. Isso é que nós deixamos de conscientizar nossos irmãos como existe essa dificuldade. E milhares e milhares de pessoas que não têm acesso ao Evangelho, né? A questão aí a perseguição do lado do islamismo é muito mais complicado do que do lado do hinduísmo, do que do lado do budismo. Tá? O budismo ele tem uma questão filosófica, então existe uma questão aceitável. O budismo ele é um príncipe chamado Siddhartha Gautama, ele nasceu na Índia, porém o budismo nasceu na Índia, mas não está na Índia. Ele se proliferou no Oriente Médio, no Oriente, aliás, na região do Japão, da China, em alguns países lá do Oriente. E não se estabeleceu forte, não ficou forte na Índia. Porém, é claro que o Buda é um príncipe indiano. Então ele faz uma mesclagem entre o hinduísmo e o budismo. A crença de reencarnação, tá? Após a morte do jovem Siddhartha Gautama, ele deixou o seu Dharma, que é seus ensinamentos para os seus discípulos. E existe até hoje aí, eles são a questão do mantras, que eles fazem orações repetidas. Então, quando esse jovem vai ao encontro, 5 séculos antes de Cristo, ele vai à procura de um ser que pudesse suprir as suas necessidades. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que o homem não é indesculpável, porque todos nós sentimos que existe um Criador. O apóstolo Paulo chega a inserir isso. Nós temos a questão da falta de sentir o que é um Criador. Esse Criador não é palpável, não se apalpa, se vê, se conhece pelos seus feitos, né? Então a questão é a questão de muitos outros, como não só com esse jovem, como outros que hoje vivem atrás da salvação e não têm encontrado. A Índia é um país também muito difícil, que é um país super politeísta, e pregar o evangelho lá também não é fácil, porém não existe uma perseguição tão drástica como a questão do mundo muçulmano. Excelente, Pastor John. Hoje nós temos o privilégio de poder usar a camisa, né, com Jesus estampado no peito, ou pegar as nossas Bíblias e colocar sob os braços e cultuar em paz, numa liberdade
plenamente possível no nosso país. Ela não é relativa, ela é plena, por incrível que pareça. Nós temos a liberdade de falar muitas coisas e às vezes nós até exageramos em alguns pontos. Quando eu digo nós, eu estou trazendo dentro de um contexto total do evangelismo aqui no Evangelho do Brasil, né, o pentecostais, igrejas históricas, presbiterianos, pentecostais, enfim. Mas, em se tratando de tudo que nós conversamos hoje, como que a igreja pode aprender no domingo agora, na Escola Bíblica Dominical, acerca desse tema da lição 10 tão importante, que são os países que fazem parte dessa janela considerada, denominada 1040, Pastor John? A minha percepção é que essas igrejas perseguidas, elas estão vivendo de forma mais genuína o Evangelho. Não existe teologia da prosperidade lá, não existe teologia coaching, essas heresias que têm invadido as igrejas aqui no Brasil, danças, essas coisas. Não tem isso. Por que não tem? Porque lá existe uma perseguição ferrenha. E o Brasil, do jeito que está, ele está se preparando a sofrer consequências de atitudes que estão sendo tomadas agora. Então, o que nós temos que ter é a conscientização de que nós não estamos imunes a tudo isso que nós estamos vendo lá. Não sabemos quando, esperamos que nem venha isso, mas isso pode também vir a acontecer com a nação brasileira por tudo que está acontecendo. Saiu uma pesquisa há poucas semanas aí, colocando o Brasil num grau de promiscuidade que está em segundo lugar. O segundo país mais promíscuo do mundo é o Brasil. Primeiro lugar a Austrália, depois o Brasil. Como é que fica a situação da igreja diante de Deus, diante de tais situações, diante de uma situação tão vergonhosa como essa? Então, nós olhamos o que está acontecendo no mundo lá na perseguição. Espiritualmente, a minha percepção é de que eles estão melhores que nós. Estão sofrendo pela causa do Evangelho. Não estão buscando ficar rico a qualquer custa, clamando o nome de Jesus. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu para salvar o pecador, para trazer redenção, não para trazer uma vida aqui nessa terra, tornar essa terra um paraíso. Nosso paraíso é no céu, é com Cristo, é reinando com Ele. Ele é o nosso alvo. Então tudo que vem acontecendo no Brasil é preocupante, meus irmãos, é muito preocupante. Nós temos, assim, a cada domingo na Escola Bíblica Dominical a oportunidade de ver o que está acontecendo nos outros países, orarmos pelos nossos irmãos e ansiarmos estar com Cristo e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, juntamente com os nossos irmãos que estão sofrendo, perseverando na fé. Porque mesmo aqui no nosso país, em liberdade, nós podemos até sofrer também, basta viver uma vida integralmente dedicada ao Evangelho e à causa de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e que até na próxima semana nós vamos estar aqui novamente, que os irmãos possam estar conosco. Mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço ao ministério, agradeço a Deus por estar aqui. Bom, Pastor Gessé, chegamos agora aqui nas considerações finais. Muito obrigado pela presença do Senhor, obrigado pelos esclarecimentos, pelos pontos históricos importantes que por vezes estão bem afastados dos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a vida do Senhor, a sua família, o seu ministério. Muito obrigado, Pastor Gessé. Amém. Eu quero ser grato à vida do Pastor John, por esse convite. Aí o Pastor Robson, muito obrigado, Deus abençoe. Aos ouvintes que participaram ativamente, os que escutaram, que compartilharam deste momento tão precioso. Eu tenho certeza que nós tivemos lições aqui preciosas. Sou grato a Deus por estar no meio de vocês aqui nesse dia de hoje. Sou grato a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor John, muito obrigado, Pastor John. Eu sei que o senhor já estava se adiantando, mas meu parceiro ali no setor 19, meu chefe ali, nosso superintendente setorial, muito obrigado. Deus abençoe, Pastor Robson, Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez essa rica oportunidade concedida. Doni, Deus abençoe, muito obrigado e até sexta-feira que vem. Quero também agradecer aos nossos pastores, Pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso presidente, por gentilmente ceder esse espaço para que nós possamos aqui dialogar acerca das lições da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica, bem como também ao nosso vice-presidente,
presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o pastor Wellington Júnior, o nosso pastor setorial, que acompanha o programa, que já participou do programa. Muito obrigado, meus pastores, que Deus abençoe as vidas, famílias e ministérios dos senhores. E também quero agradecer a você, que todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, acompanham aqui na Rádio AD Belém, 80.9 FM, ou diálogo da EBD e também a toda a programação da nossa rádio. Lembre-se, Jesus não prometeu te livrar de tribulações. Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Jesus também não prometeu te livrar das perseguições. Jesus afirma: bem-aventurados sois vós que sofreis por causa do meu nome. E também Jesus não prometeu te livrar da morte, porque a palavra mártir significa testemunhar e, se for possível, até morrer por causa do nome de Jesus. Mas, diante de tudo isso, Jesus prometeu algo muito importante: a eternidade com Ele. Ele prometeu que nessa eternidade não haverá lágrimas, não haverá mortes, não haverá doenças. Inclusive, você será galardoado por todo o seu trabalho que você desempenhar aqui na terra em prol deste amor tão infinito e eterno, que quando Deus cravou o próprio Filho na cruz do Calvário. Portanto, nós estamos aqui terminando praticamente, logo mais estaremos terminando esse assunto de missões, mas cada dia mais nós aprendemos acerca da importância de se evangelizar, de orar e também contribuir com os nossos irmãos missionários. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teu ministério, e até a próxima sexta-feira.